A paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Mais uma escola bíblica dominical no lar. E você é o nosso convidado, né, neste dia para estar conosco, compartilhando da palavra de Deus, aprendendo da parte de Deus, né? Agradecido a Deus por essa oportunidade e a você também que nos dá essa oportunidade de entrar no seu lar, né, através desse vídeo, através desse áudio, e com certeza você será abençoado. A paz do Senhor, irmão Eduardo. Paz do Senhor, irmão Joelson, paz do Senhor, irmão e irmã que está nos acompanhando na sua casa. E hoje temos mais uma lição maravilhosíssima para aprendermos mais de Deus. É verdade. Então fique à vontade, pode. Hoje nós estamos com a lição de número 10, que tem como título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto do dia, ele está inserido no livro de Salmos 44 e o verso 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Temos uma síntese que diz: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Nossa lição, como de costume, ela tem 3 pontos, que são divididas cada uma em 3 subpontos, na qual o primeiro ponto diz os reinos do sul, o primeiro subponto diz os inimigos do sul, segundo subponto, Deus luta por Israel, terceiro subponto, homens maus. O segundo ponto, nós temos os reinos do norte, com o primeiro subponto, Deus reúne os inimigos do norte. Segundo subponto, as armas da nossa milícia não são carnais. E o terceiro subponto, uma longa guerra. No terceiro ponto, terceiro e último ponto, conquistando o impossível. No primeiro subponto, Moisés é lembrado. Segundo subponto, o sol brilha sobre Gibeão. E o terceiro subponto, Josué fere 31 reis. E, finalizando, temos uma conclusão. Como o irmão Joelson sempre nos alerta sobre a agenda de leitura, que é importante que durante essa semana nós tenhamos lido essas passagens porque são importantes para a lição. Na segunda, Gênesis capítulo 9, versículo 22 e 25, a maldição sobre Canaã. Terça, Juízes, capítulo 3, versículos 1 e 4. Os remanescentes de Canaã, uma provação. Quarta, Deuteronômio 32 e 49. Canaã, a terra desejada por Moisés. Quinta, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Canaã, a terra que Abraão herdou pela fé. Sexta, a conquista de Canaã, cantada nos Salmos. E no sábado, Atos, capítulo 13, versículo 19, a conquista de Canaã no Novo Testamento. O texto da sexta está em Salmos 135, verso 10 e 11, a conquista de Canaã cantada nos Salmos. E no sábado, Atos, capítulo 13, versículo 19, a conquista de Canaã no Novo Testamento. Temos também o texto bíblico, ou melhor, temos os objetivos dessa lição, que é explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais os milagres contemplados, expor como foi a conquista dos reinos do norte e de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. E o último objetivo, conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Glória a Jesus. Temos o texto bíblico. Irmão Joelson? Amém. Pode? Amém. O texto Glória ao nome bíblico de Jesus. está em Josué, capítulo 10, versículos 6 e 8, e após versículos 12 e 14. Amém. Queremos convidar você também, né, para pegar a sua Bíblia e fazer conosco essa leitura
né, que é bem importante, que é o fundamento da lição, onde a lição está baseada. Como o nosso irmão já disse, Josué, abramos nossas Bíblias em Josué. Você que não tem a lição, você que tem a lição nos acompanha. Josué capítulo 10, a partir do versículo 6, que diz: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Glória ao nome de Jesus, né? Que leitura maravilhosa. E como nosso irmão já tem apresentado a lição, que tem como título, né, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. A gente tem falado isso durante esses dias, né, da luta que o povo que os hebreus enfrentaram, que nos ensina hoje, né, somos os hebreus, vamos dizer assim, os servos de Deus, os filhos de Deus, e enfrentamos a cada dia. Glória ao nome de Jesus, uma lição maravilhosa, né? E como nosso irmão tem falado, e lendo ela, estudando ela, meditando ela, a gente pode ver, né, sintetizando mais ainda diante da síntese que tem aqui, diz que é Deus que nos concede vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Mas eu quero destacar um tema bem importante dentro dessa lição também, que é fidelidade. A gente vai ver, né, a fidelidade de Deus para com o seu povo, né, quando Ele promete e cumpre com as suas promessas, né, pois a palavra diz que ainda que nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Mas fala aí do caráter dele, que Ele não pode, né, já diz a palavra do Senhor, né, quando Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória ao nome de Jesus. Então a fidelidade de Deus, destaco bem isso, você vai ver, né, que Deus, Ele foi fiel ao povo. A gente vê a fidelidade também do povo de Israel, irmão Eduardo, quando a gente aprendeu na semana passada, né, dos gibeonitas, que eles fizeram uma aliança, né, e eles foram fiel, né, ainda que essa aliança trouxe alguns prejuízos, mas como diz lá no Salmo 15, né, mesmo que ele, o servo do Senhor, jure ou faça uma aliança com alguém que traga dor, mas ele tem que cumprir. E a gente vê isso nessa lição. E também até a fidelidade entre os reis, porque a gente vê que eles lutavam entre eles mesmos, né? Eram inimigos, mas aí eles se juntam para um propósito, né? E aí eles são fiéis. Então eu destaco, né, nessa lição a fidelidade, né? Ser fiel, né? A palavra diz que o Senhor, dentre tantas as pessoas que Ele busca na terra, né, a palavra diz que Ele procura verdadeiros adoradores, mas Ele também procura os fiéis
da terra. Glória ao nome de Jesus. Mais uma lição maravilhosa, né? Vamos começar a falar aqui. A gente vê, né? Vamos tratar dos capítulos 10, 11 e 12 de Josué, que fala, né? Da conquista de Canaã. Ele já vem de conquistas, né? Ao leste, ao oeste, né? Com Moisés, com Josué agora também. E agora a gente vai ver ele conquistando, né? O sul e o norte, ou seja, tomando posse de toda a terra de Canaã, como o Senhor tinha prometido, né? A eles e determinado. Glória ao nome de Jesus. Então a gente vai falar agora o primeiro ponto, que fala o reino, ou os reinos do sul. A gente vê também que esses reis, como diz no capítulo 10, no versículo 1, né, que eles ouviram falar, né, das conquistas do povo de Deus através de Josué, como diz o versículo 1, diz: E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e aos seus reis como tinha feito a Jericó e ao rei, né? Eles souberam disso e já ficaram em alerta. Eles, pronto, agora vai vir contra nós, né? E ainda para, vamos dizer assim, piorar a situação, vamos dizer assim, né? Que Israel já era um povo que era conhecido pelas suas vitórias. Aí agora eles ouvem também que os gibeonitas, né, o povo de Gibeão, também tinha feito uma aliança com Israel, ou seja, tinha um exército de Israel e agora com os gibeonitas também teria outro exército para ajudar por causa da aliança, né? Então eles agora, não é que é natural, temeram. E aí o rei de Jerusalém faz uma confederação, né, ali, e chama e convida, né? Olha, a gente tem que se ajuntar contra esse povo, né? Glória ao nome de Jesus, porque, como vocês viram, eles já destruíram Ai, já destruíram os reis de Ai, já destruíram também Jericó, os seus reis, e agora com certeza será, como a gente usa uma expressão, a nossa vez. Mas aí, quando eles sabem que o povo de Gibeão, né, fizeram paz, como diz no versículo 1, com o israelita, e estava no meio deles, né, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Versículo 3, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subam a mim e ajuda-me. E fizeram. Ajuda-me. E firamos a Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Né? Então a gente vê aí que as notícias, né, sobre as vitórias de Israel correu. Né? Isso era natural. É verdade. Era um exército muito forte, segundo as notícias que eles ouviam, né? E historicamente nós também sabemos, pela Bíblia nós sabemos que Israel era muito forte, não pelas suas forças humanas, mas sim pela grande força divina. Ali aqueles reis, sabendo daquelas notícias, ali eles se juntaram, o que era natural, porque se Israel fez o que fez com Jericó, com o exército de Ai, ali eles teriam que se juntar, porque eles ali seriam mais fortes, porque imagine se eles já viviam em guerra, e se eles continuassem guerreando. Israel vinha e destruía todos de forma muito fácil, porque eram ali um povo que estavam divididos, mas eles juntos ali, eles acreditavam que eles poderiam ser mais fortes do que eles lutando separadamente. Então era natural que o inimigo se juntasse contra Israel para derrotá-los. Mas a vitória não vinha pelas forças, não vinha pela espada, não vinha pelas lanças, pelos arcos, pelas flechas,
a vitória vinha dos céus, vinha de Deus, Glória. que era o general Aleluia. que estava conduzindo aquele povo ali através de Josué. É verdade. Então, quando eles ouviram isso, no lugar, como diz o comentário, eles dizem, no invés, né, ao invés de provocar uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, o que foi que eles fizeram? Eles empreenderam um ataque à cidade de Gibeão, aos gibeonitas. Mas agora é diferente. Eles, como a gente já aprendemos, eles guerreavam entre eles, né? Já guerreavam. Só que agora, os gibeonitas era diferente, como a gente viu na lição passada, né? Ainda que de um modo ardiloso, astuto, né? Mas eles agora faziam parte, como a gente lemos, né? Quando eles faz parte do povo também agora, o povo de Israel, né? Eles também faziam parte do povo de Israel. Veja, como diz, como os israelitas e os gibeonitas agora eram perante o Senhor, povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã de surpresa atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou iniciativa nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação e uma agressão injusta, o que faz toda a diferença no campo da diplomacia. Aí ele diz, a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. A gente vê também aí, né, diante de tudo, mas também havia a justiça de Deus. Era Deus também. Aí, glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê aqui, não é, que Josué, de princípio, não é, ele não matou, né, como diz aqui, Israel não tomou iniciativa nenhuma medida contra os reis sulistas, né? Se eu não me engano, ele estava reunido e Josué chegou, ele estava escondido e mandou, né, colocar uma pedra aqui na lição diz, né, na palavra do Senhor diz que era uma cova, mas a gente vai ver que a cova era uma caverna, né, que antigamente eram enterrados, como a gente vê Lázaro, né, que foi enterrado, o túmulo era numa caverna. Então ele estava numa caverna e de princípio Josué não tomou nenhuma iniciativa contra eles, né? Mas foi, né, e conquistou as terras deles e depois foi que eles tomaram uma decisão, porque como a gente viu que era juízo de Deus, era Deus também, né? Pois a ira de Deus tinha chegado sobre aquelas cidades, sobre aqueles reis. Glória ao nome de Jesus. E chance não faltou para eles se arrependerem. Deus sempre dando oportunidade para eles deixarem as suas práticas más, as suas práticas abomináveis, mas eles insistiam em continuar no erro, continuar no pecado. Isso. E Deus é amor. Sim, Deus é amor. Nós vemos o amor dele provado por nós na cruz do Calvário. É verdade. Ele é amor, mas ele também é justiça. E como nós dizemos, tudo tem limite. É verdade. Inclusive também a paciência de Deus, vamos dizer assim, porque Deus verdade. é longânimo, mas quando o juízo dele vem também é muito pesado. É verdade. Glória ao nome de Jesus. Eles tinham um exemplo, né, bem prático, que foi os gibeonitas, que também, como eles, estavam determinados, né, a destruição pelo povo de Israel. Mas o que foi que eles fizeram? De um determinado momento, como nós já falamos, né, criou uma situação, mas depois, né, dá a entender-se que eles se arrependeram, né, ou vamos dizer assim, usar a palavra, converteram-se ao Deus de Israel. Você vê que quando eles buscam Josué, né, é um símbolo de quê? De que eles estavam buscando ao Deus de Israel, né? E aí eles começam a buscar ao Deus de Israel. Glória ao nome de Jesus, né? Como a gente viu na semana passada, houve uma mudança neles, né? E uma mudança de, vamos dizer assim, de arrependimento, e Deus, né, ali no final o abençoou, transformou a maldição em bênção, como nós vimos, né? Glória ao nome de Jesus. E o povo ali tinha esse exemplo, mas como o nosso irmão disse, não se arrependia, não queria deixar, né? Mas a gente vê a misericórdia de Deus,
Nos nossos dias vemos muito isso também, não é? Glória ao nome de Jesus. Passando para o segundo subponto, diz: Deus luta por Israel. Né? Diz: a guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, capítulo 10, versículo 8, que cheio de fé, viu Deus agir em maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre o que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrar em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Então, veja, a gente vê aqui agora o quê? Então, Josué juntou, né, o povo, né, o exército, e disse: vamos lá ajudar, porque agora, né, como a gente vimos também na aula passada, quando alguém fazia paz, né, e agora passava a habitar no meio do povo de Israel, que era chamado de estrangeiros, mas mesmo assim eles tinham, não é, a proteção. Deus disse que não se faria com ele, não é, o povo não faria com eles injustiça, não é, o povo, né, tinha que cuidar. E agora, como eu falei de fidelidade, né, Josué estava sendo fiel àquilo que ele tinha, né, acordado, vamos dizer assim, feito um acordo, uma aliança, como diz a nossa palavra, que o crente tem que ser sim, sim. Quando ele disser sim, é sim segurar, né? E quando for não, é não. E ele tinha dado um sim, e agora era a hora de mostrar isso, né? E eles vai, né, ajudar o povo de Gibeão, os gibeonitas, mas agora o que é que eles fazem? Eles buscam ao Senhor. Josué busca ao Senhor, né? E o Senhor vem e anima ele, como já tinha falado várias vezes, né? Que seria com ele, que quem tivesse diante dele não ia destruir ele, não ia subsistir diante dele. Glória ao nome de Jesus. E a gente vê agora que a fé dele, né, é aumentada, ele se enche de fé. Glória ao nome de Jesus. Mas a gente vai ver que quem age é Deus. É Deus que peleja pelo seu povo. Glória ao nome de Jesus. Como diz aqui, ó, viu Deus, né, que a fé dele foi aumentada, mas diz: viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, né? Eles mesmo, entre eles, né, houve, vamos dizer assim, confusão entre eles mesmos. E o que aconteceu? E um matava o outro, mas aqueles que fugiram, Deus, né, de forma extraordinária, porque Deus age no natural e no sobrenatural. Deus usa coisas naturais para dar vitória ao povo de Deus, mas também usa coisas sobrenaturais. E ele usa agora uma chuva de granizo, né? Que, segundo alguns estudiosos, esses granizos eram cerca, assim, juntando as nossas duas mãos, né, as pedras, né? Mas a gente sabe que na física, né, a queda, ela multiplica às vezes 10 vezes, 100 vezes mais o peso, né, o peso da pedra, por exemplo. E diz aqui a palavra de Deus que aqueles que fugiam, né, através dessas chuvas que Deus mandou, chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares, porque a ordem de Deus era essa, que não podia escapar ninguém, não é? Glória ao nome de Jesus. A gente vai ver isso em Deuteronômio, em Números, quando Deus dá essa ordem a Josué, quando tomasse posse da cidade, que não ficasse nada, não ficasse ninguém, destruísse tudo. Irmão Eduardo? Tem que cortar o mal pela raiz, como a gente fala. O pecado, ele não pode existir ali no meio do povo de Deus. E o pecado ali era representado por aqueles povos, que viviam em Canaã. Então, onde o povo de Deus chega, não pode existir pecado, né? Nós temos que combater o pecado e devemos lutar com as nossas forças, com as forças que Deus dá, principalmente com as forças que Deus dá, porque nós, pela nossa força, nós não vamos muito longe, não. Mas quando Deus está do nosso lado, a vitória é certa.
E aqui foi um dos milagres mais maravilhosos que tivemos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Que nem a astrologia consegue explicar tamanho feito de o sol brilhar por quase um dia inteiro. E muitos ainda querem questionar. Quer questionar. Querem descobrir, a astronomia quer descobrir como que isso aconteceu, se afetou na quantidade de horas que tem o dia, mas a nós não cabe questionar o que Deus faz. É verdade. E sim reconhecermos que Ele é poderoso para usar o que quer, Glória usar a Deus. como quer, porque tudo isso que nós vemos, sol, lua, estrelas, terra, planeta, tudo isso quem fez foi Ele, e por Ele ter feito, Ele tem um total controle de tudo. Então, Glória. Ele pode usar isso também em prol do seu povo, É verdade. como Ele fez aqui nessa passagem. Fez o sol brilhar por quase um dia inteiro. Então, Deus ele é poderoso para usar o que quiser e como quiser para dar vitória ao seu povo. É verdade. E a nós, pegando aqui o gancho do nosso irmão, é como fez Josué, né? Porque Deus fez tudo isso, como diz aqui, ó, a palavra do Senhor, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, ou seja, a oração, né? Buscar ao Senhor, né? Nas dificuldades, né? Porque, como diz a palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui ele, né, clamou a Deus e pediu a Deus que Deus detesse, né, o sol e a lua. Glória ao nome de Jesus para sempre. E diz, ó, essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, no episódio de Acã, como nós já tratamos nas lições, imediatamente ele resolveu o problema aplicando a ira do Todo-Poderoso. Quando ele descobriu, foi o que ele fez? Fez o que o Senhor tinha determinado. Matou, né? Tirou, como o nosso irmão disse, o mal pela raiz do meio do povo. Ele foi fiel ao Senhor. Glória ao nome. E o terceiro subponto desse primeiro ponto diz, homens maus. Diz, as mortes das nações vizinhas, as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por século insultaram a santidade de Deus. A gente sabe que as lutas de antigamente, as lutas tinham a ver, né, com os deuses. Aquele Deus que vencesse era o Deus supremo, maior, né? Glória ao nome de Jesus para sempre, né? Então tinha a ver com isso. E a gente vê aqui que esses homens eram maus. Quando eles foram para a luta, eles consultaram os seus deuses, buscaram os seus deuses, né? E isso fere, né, Deus também, porque só há um Deus verdadeiro que é o Senhor, o Deus de Israel. E a gente vai ver que no episódio, por exemplo, quando ele para o sol, para a lua, eles adoravam aqueles astros, né? Eles tinham eles como Deus, assim como o Egito também, a gente vê bem isso, né? E fazendo assim, eles estavam, né, atraindo a ira de Deus, na idolatria. E agora, como a gente já falou, chegou o juízo de Deus. Ó, no Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como sinal de sua misericórdia. Não é? Esse arco, que é o arco-íris, feito um arco-íris, foi a aliança que ele fez com Noé, né? Quando a humanidade estava, como os dias de hoje, né? Buscando só casar-se, dar-se em casamento, violência, tanta coisa acontecendo, e Noé pregando a palavra e falando que a justiça de Deus viria, que o dilúvio viria, e eles zombavam, né? E aí diz, os homens sejam maus como forem, e todos os somos, o que varia é a medida de nossa maldade. Antes de ser objeto de da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento, como nosso irmão já tem falado.
Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como da conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhe dando uma última oportunidade, mas eles a rejeitaram, por isso lhes sobrevieram a destruição. O Senhor, né, por mais pecador, por mais mal que o homem seja, mas o Senhor ainda dá uma chance a ele de se arrepender. Não é? Glória ao nome de Jesus. Nos nossos dias nós vemos muito isso. Nós vemos as pessoas elas se afastando cada vez mais de Deus. Mesmo como povo inimigo aqui sabia das grandezas que Deus fazia, eu acredito que no mundo também tem muita gente que conhece o poder de Deus, conhece de ouvir falar, como os inimigos aqui ouviram, conhece de ouvir falar, vê a gente vindo para a igreja e contando as maravilhas. Certamente muitas pessoas conhecem, mas não querem aceitar. Então, com o povo aqui não era diferente, eles queriam guerrear mesmo assim, mesmo sabendo ali do que Israel já tinha passado, do Jordão, de Jericó, da cidade de Ai, dos inimigos que eles derrotaram. Eles não recuaram, eles não se curvaram perante o Deus que tinha dado vitória a eles. Então, nos nossos dias é muito parecido, é muito semelhante. As pessoas ouvem a palavra de Deus, têm a chance de se arrependerem dos seus pecados, mas não querem continuar nas suas práticas erradas, que aos olhos são boas. O pecado aos nossos olhos ele é bom, mas no final é só destruição. Então Deus ele dá a chance para o homem se arrepender e dá muitas chances, mas o homem não quer. Então é verdade. Como no episódio de Acã, a culpa não estava em Deus, a culpa estava no homem, em nós que somos falhos. Então, vamos nos arrepender dos nossos pecados e olhar somente a Cristo, que é a nossa salvação, deixar os pecados. Eu sei que pelas nossas forças é muito difícil a gente deixar os pecados, os prazeres carnais, mas se ajoelhe perante o Senhor, peça ajuda a Ele, que Ele está pronto para te ajudar. Não importa o que você fez no passado, para Deus não existe tamanho de pecado. Ele é capaz de perdoar todo e qualquer tipo de pecado, até porque não existe pecado grande e pecado pequeno. É verdade. Não existe, não há, vamos dizer assim, uma diferença. Existe aos nossos olhos uma diferença do pecado da mentira e o pecado de um homicídio, né? Para nós existe diferença. Dizer, não, a mentira é um pecado pequeno, como nós dizemos, e o homicídio já é um pecado assim, para nós maior, só que para Deus não tem. Mentira e homicídio são pecados iguais perante o Senhor, mas Ele está apto, Ele está pronto para te perdoar. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar toda a humanidade, mas a humanidade que não quer ser salva por Ele. É verdade. Né, irmão Joelson? Só concluindo esse primeiro ponto, diz aqui, os homens sejam mal como fores, né? E todos o somos. O que varia é a medida de nossa maldade. Como o nosso irmão estava falando, né? Que para Deus não há diferença de pecado, né? Para nós é que existe, né? Que a gente às vezes acha que é melhor do que o outro, porque o outro fez uma atrocidade maior do que nós. Mas a condenação com relação ao pecado é a mesma de quem, né, roubou, por exemplo, sei lá, 10 reais de alguém e alguém que roubou milhões. Porque aí está sendo julgado o roubo, não é a quantidade em dinheiro, né? Mas uma coisa, aqui tem misericórdia de Deus. Diz assim, por que Deus não destruiu pelas mãos de Israel imediatamente todos os moradores de Canaã? Por que Deus não destruiu todo isso? Olha, a terra é de vocês, pronto, vou destruir todo mundo, pode tomar posse. Sabe por quê? Porque diz aqui, Deus estava lhe dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram. Por isso, lhe sobreveio a destruição. Deus dá tempo. Eu sempre digo aos meus alunos, quando a gente acorda pela manhã no outro dia, é Deus nos dando uma chance. Uma chance de quê? De ser melhor hoje do que ontem, de ser melhor. E se amanhã acordar, a gente ser melhor amanhã do que hoje.
né? É isso, Deus dá a oportunidade. Glória ao nome de Jesus. Vamos para o segundo ponto que fala o reino do norte. A gente sabe que, e a palavra nos diz, que os inimigos que estamos tratando aqui é um símbolo do nosso inimigo, o diabo, né? E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir, né? E a gente vai vendo aqui também na lição, a gente já falou do reino leste, do reino norte, do reino sul, e agora cercando, né? Havia também os reinos do norte. E a gente vai ver que os reinos do norte você vai ver que cada vez vai aumentando, né? Vai crescendo, né? Vai crescendo, porque falamos do reino sul, 5 reis, né? Se juntaram e com certeza um exército forte, né? Ali agora vem outra confederação, né? Agora a do norte, que ainda vai ser maior do que a do sul. Como diz, né? Veja que o historiador, né, Flávio Joseph alude que era 300 mil homens na infantaria. Veja, 300 mil homens lutando, né? A gente vê hoje nas guerras, né, às vezes manda 5 mil homens, 10 mil homens, né? E a gente diz, mas você já imaginou 300 mil homens, um exército de 300 mil homens, e veja como eles estavam bem preparados, ó. 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra, ao passo que o histórico bíblico, o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número delas podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Quando eles viram, né, assim, vamos dizer, imaginou o exército, ele disse, é um exército do tamanho como se fosse da areia da praia do mar. Mais uma vez, os inimigos se uniram para pelejar contra Israel. Os israelitas tiveram receio. E quem não teria, né? Verdade. Quando souberam, né? Tiveram receio, temeram, mas o Senhor, ele já tinha dito, né, ao povo de Israel. Eu acho lindo, eu estava meditando, e veja o que é que Deus tinha dito a eles. Deuteronômio 7, a partir do 17, diz, se disseres no teu coração, estas gentes são mais numerosas do que eu, como as poderás lançar fora? Veja que Deus tinha dito a ele. Aí no 18 diz, delas não tenhas temor, ou seja, delas não tenha medo. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, da grande prova que viram os teus olhos e dos sinais e das maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Veja que palavra maravilhosa, diz, e mais o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconda diante de ti. Foi o que aconteceu. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível, e o Senhor teu Deus lançará fora esta gente, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-la todas. Aqui foi o Senhor dizendo, né, respondendo também a pergunta que a gente fez ainda agora, porque o Senhor estava dando a vitória pouco a pouco, mas uma coisa era certa, que o Deus grande e terrível estava no meio do seu povo, glória ao nome, diante de um exército tão grande, mas maior era o que estava com o povo de Israel e os gibeonitas, né? Maior é o que está conosco. É o que está? Que está no mundo. Como nós lemos aqui, acabamos de ler essa passagem muito linda, Deus falando com o seu povo, e com nós não é diferente também. Verdade. Nós somos testemunhas oculares de grandes milagres que Deus faz. Aleluia. Assim Glória. como Deus fez no passado, Ele faz no presente também. Glória a Deus. E no futuro fará mais. E o povo de Israel ali, eles eram testemunhas do que eles passaram, do que eles viram. Não eram testemunhos do que ouviram, eram testemunhos com seus próprios olhos. Eles viram ali as pragas do Egito, eles viram o mar se abrir, o mar vermelho se abrir e se fechar com o povo egípcio ali. Eles viram
grandes maravilhas, viram o Rio Jordão ser impedido por uma represa que foi feita pelo próprio Deus. Eles viram as grandes muralhas de Jericó caírem, eles viram o sol e a lua pararem, como é nesta ocasião, mas mesmo assim eles temeram quando souberam do grande exército inimigo. É normal mesmo, apesar de nós vermos tanta coisa, com um inimigo tão numeroso, era normal eles sentirem medo, mas Deus ali já tinha garantido que os inimigos deles estariam na palma das mãos deles. É verdade. Deus já tinha entregado eles, porque o exército de Israel não conseguiria pelas suas forças, mas com a ajuda de Deus, com Deus operando, o povo de Israel lutando e Deus guerreando também por eles. É lindo nós vemos isso. Glória a Deus. Eram homens e Deus lutando ali juntos para conquistarem a vitória que Deus havia prometido ao povo de Israel. Glória a Deus. Aí a gente vê também que Deus, ele determina a vitória do povo. Né? Deus tem um dia, um tempo para, né, para a vitória do povo. Aí ele diz que vai dar vitória, mas há um tempo, né? Glória ao nome de Jesus. E a gente vê que ele diz, amanhã, glória ao nome de Jesus, amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. Né? A gente vê aqui que Deus ele tem as suas multiformes de trabalhar, de dar vitória ao povo de Deus, hein? Glória ao nome de Jesus para sempre. Pode ser uma pergunta, né? Quando a gente diz assim, irmão Eduardo, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é. Né? E às vezes a gente, quando expressa isso, a gente acha que Deus, Ele pode. Se Ele quiser abrir o Mar Vermelho hoje, Ele abre. O Atlântico, qual mar que Ele quiser. Né? Mas a gente sabe que Deus tem modos diferentes de trabalhar. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas uma coisa é certa, que Ele está trabalhando, Ele está operando, agindo ao nosso favor, a favor do povo de Deus. Glória ao nome de Jesus. Como Ele disse aqui, ó, Ele não disse como ia fazer, isso é bem pertinente nosso, quando Deus diz que vai dar vitória, aí a gente já fica Senhor, como será? Senhor, quando será? Não é? Glória ao nome. Descanse. Glória ao nome de Jesus. Aqui Ele determinou o dia. Aleluia. Mas o que a gente tem que entender é que Ele está agindo, que Ele está trabalhando, glória ao nome de Jesus, hein? E Ele trabalhou de modo diferente em Jericó, né? Lá contra os reinos do sul, glória ao nome de Jesus, né? Mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando, está agindo, glória ao nome de Jesus. Diz aqui, ó, a cada vitória, uma nova história e um milagre divino, glória ao nome de Jesus. Não é? Ainda que Deus não determinou tempo, mas creia, vai acontecer, aleluia, porque Deus ele é fiel, como eu já tenho falado, de fidelidade. E a gente vai para o segundo ponto, subponto que fala das armas da nossa milícia, não são carnais. A gente vai ver bem isso, né? Na batalha do povo de Israel, que os outros vinham, como a gente viu aqui, ó, com cavalos, né? Com carros, e o povo de Israel ia com espada, e a gente vai ver que a espada, segundo os historiadores aqui, eram cerca de 20 a 30 centímetros, eu estava vendo, de misericórdia, é menor do que uma régua, daquelas réguas que a gente usa, que é 30 centímetros, as espadas eram mais ou menos desse tamanho que eles lutavam, você já imaginou, contra exércitos poderosos? Não é? Glória ao nome de Jesus. Quando ele diz aqui, na conquista da terra, é comum a expressão, feriram ao fio de espada, mas a gente acha que é aquelas espadas, né, que quando a gente assiste filme que tem reis, né, por exemplo, filme de Davi, quando lutava, né, que eles botam umas espadas grandes, por exemplo, a espada de Golias, quando Davi pega, a gente acha que eram umas espadas assim, mais ou menos, né, grande, mas a gente vê 30 centímetros, glória ao nome de Jesus para sempre, né, mas é tudo para mostrar que a vitória não vem, né, por causa do nosso braço, não é por causa de nós, mas a vitória vem do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Porque você já imaginou
Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 e 30 centímetros. O segredo da vitória deles era o Senhor, olha aí, o segredo da vitória deles era o Senhor e as nações sabiam. Glória a Deus. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos. Essa era a luta, as armas. Mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Glória ao nome de Jesus. Mas, né, o Senhor, como diz aqui, determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Josué os reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam. Por que Deus não mandou? Não é? Porque diz aqui, o escritor, talvez a resposta esteja no Salmo 20, versículo 7, porque eles, o exército cananeu, por exemplo, confiava nos carros, nos seus cavalos, não é como diz aqui, ó. Mas o povo de Israel fazia menção do Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E assim a vitória é certa. Glória ao nome. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Então aí é o propósito, né, de Deus não, por exemplo, permitir que eles pegassem os cavalos, os carros, quando ele fosse, né, vencendo ali e fizesse. Não, mas era que eles confiassem no Senhor, usassem a sua fé. Glória ao nome de Jesus. Até porque a vitória deles não vinham, volto a dizer, não vinham das forças deles, mas vinham de Jesus, vinham de Deus, a vitória deles, vinha do alto. Então, eles não precisavam. Primeiramente, eles não precisavam, porque o segredo da vitória deles estava em Deus. Em Deus. O segredo da vitória deles era Deus, e o segredo também da nossa vitória é Deus. Nós não podemos confiar em terceiros, confiar aqui nas coisas da terra. Nós temos que sempre olhar para as coisas do alto, porque é de lá que vem a nossa vitória. É verdade. Ali Deus quis mostrar a força dele. Deus quis mostrar ali que o povo de Israel ele era inferior aos outros povos, belicamente falando assim de armas, das suas forças militares, eles eram muito inferiores aos outros povos. É verdade. Mas eles tinham algo que os outros povos não tinham, que era a proteção do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra, e é Ele que comanda todo o universo. E nós vemos Deus trabalhando de maneiras diferentes na conquista do povo de Israel. Vemos Deus usando os elementos naturais, os elementos da natureza, a favor do seu povo. E Deus ele pode fazer tudo quanto Ele quer em favor do seu povo. Ele usa aquilo que Ele quer. Até aquilo que a gente nunca imagina que Ele pode usar, Ele usa, como Ele usou aqui também, nós vemos na lição. Ele usou Raabe, Ele usou os gibeonitas também para ajudar o povo de Israel, para participarem de coisas que eram privilégio do povo de Israel. Ali os gibeonitas também puderam usufruir. Nós vemos aqui também no Antigo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. E aquilo que era maldição se tornou em bênção. E no Novo Testamento nós também vemos isso, que a cruz que antes era ali o sinal de maldição, era uma pena máxima e vergonhosa, hoje para nós a cruz ela representa a salvação. É verdade. Glória ao nome de Jesus. E como diz o título, terminando aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. A gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra carne, né? Não é contra as potestades, os principados, né? Que estão nas regiões celestiais, tentando impedir de que chegue a nossa bênção, de que a gente chegue também até lá. Glória ao nome de Jesus para sempre. E aqui lembrando, o povo de Israel, né, vencia, feria, né, os inimigos, vencia o inimigo ao fio da espada. A espada, diz a palavra de Deus, quando o Senhor usa o seu servo Paulo, que é a palavra de Deus, é pela palavra, glória ao nome de Jesus. E a gente vê muitos aqui, né? As nossas armas não são carnais, são espirituais. Oração, jejum, quer vencer? Então, use essas armas. Mas a gente sabe também que
essa luta, essa guerra, não foi de um dia para outro, né? Também, foi uma longa guerra, demorou, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Segundo o historiador Flávio Joseph, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela durou aproximadamente 7 anos, porque eles falam aqui com relação baseado na idade de Caleb. Então, foi uma luta, né? Glória ao nome de Jesus, porque quando Deus quer dar a vitória, Ele dá, como diz, né? A palavra diz que um dia para Ele é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se Ele quiser dar a vitória agora, hoje, glória ao nome de Jesus, mas também Ele tem seus propósitos. Glória ao nome de Jesus. Como eu li aqui, ele diz que o Senhor teu Deus, Deuteronômio 7:22 diz, e o Senhor teu Deus lançará fora esta gente, pouco a pouco, de diante de ti. Glória ao nome de Jesus. Então, teve, né, alguns que ele fez, né, não de uma hora para outra, mas foi aos poucos. Olha, se a guerra contra Jericó, Caleb, mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam, sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos. E sempre os hebreus precisando estar alerta, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Veja que Deus trabalhando diferente, né? Glória ao nome de Jesus. Porque as guerras contra a Confederação das Nações do Sul de Canaã durou pouco tempo e a do Norte vários anos. Mais uma vez, neste ponto, observa-se a multiforme sabedoria de Deus e o seu jeito criativo de resolver problema. Não é porventura assim também nossa jornada? Glória ao nome de Jesus. É assim que Deus também trabalha. E terminamos com o terceiro ponto que diz, conquistando o impossível. Que a gente tem o primeiro subponto falando de Moisés é lembrado. A gente não pode esquecer daqueles que vieram antes de nós, não é? Que batalharam, que lutaram, né? Eu sempre, né, e eu acho isso lindo do nosso pastor, quando ele fala aqui dos patriarcas, quando eles enfrentaram aqui, né, perseguições, era pedrada em cima da casa, era chamado de tanta coisa, né? Mas permaneceram, né? Glória ao nome de Jesus. E hoje a gente vê a igreja, né, crescendo, né, a igreja cheia, abençoada como o nosso pastor. Mas a gente tem que lembrar que antes de nós vieram eles, né? Glória ao nome de Jesus. Então eles também aqui, né, lembraram de Josué. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as nações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés. Né? Então, não podemos esquecer de quem veio antes, que sofreram, né? Para que hoje estivéssemos gozando dessas bênçãos. Glória ao nome de Jesus. E aí, o irmão Eduardo pode falar, o sol brilha sobre Gibeão. Como a gente já falou, né? O milagre que Deus fez, que a ciência, né, não acredita porque ele disse que era impossível, mas como o nosso irmão já disse, quem fez o milagre foi aquele que criou todas as coisas. Glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê que quando diz a expressão, né, que é bem usada, que diz assim, que o sol parou. Realmente, estudando, a gente sabe que o sol não para, né? A lua, ou seja, a terra é que tem, né, os movimentos, é que movimenta, o movimento de translação, de rotação. Glória ao nome de Jesus. Mas a gente vê que é também uma expressão, por exemplo, a gente diz, o sol nasceu. O sol nasce? Não, o sol já existe, né? O sol se pôs, se foi, né? Foi dormir, que antigamente a gente dizia isso, né? Quando criança. Então são as expressões, né? Mas a gente sabe de uma coisa, né? Que o milagre, só quem poderia fazer isso
era aquele que criou todas as coisas. Certa vez, um jovenzinho foi interrogado pela professora e disse: mas você acredita que uma baleia engoliu Jonas? Ele disse: acredito, professora. E se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, eu cria também, porque é a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus, hein? A Bíblia não foi escrita, glória ao nome de Jesus, para debater as leis físicas, né? Não, é fé. Glória ao nome de Jesus, né? Glória ao nome de Jesus. E para terminar, né, o terceiro subponto, Josué fere 31 reis. Diante dessa luta de 5 anos, 7 anos, né, ele chega a destruir, a ferir 31 reis e toma posse daquilo que Deus tinha determinado, né? Glória ao nome de Jesus. Como sabemos, os cananeus, né, onde o povo de Israel agora tinha conquistado a terra, eles eram descendentes de Cã, filho de Noé, e habitaram na terra a oeste do Jordão. Não vamos entrar aqui, né, com relação a Cã, vocês conhecem o que aconteceu, né? Mas diz: somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia então, pouco tempo, fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. A gente entende agora, né? No final, né, a gente vai entender tudo, glória ao nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor é para mim e para você: seja forte e corajoso, porque o Senhor, Ele está conosco. Glória a Deus. O irmão Pense, e o ponto importante? O Pense diz: porque Deus fez o sol continuar brilhando ininterruptamente por quase 2 dias sobre Gibeão. Deus parou o sol como forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como para demonstrar a Israel a correção de sua conduta, em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Glória a Deus. E Deus honra aquele que promete e também cumpre com a sua palavra. É verdade. Principalmente porque eles tinham feito aquela aliança em nome de Deus. E ali eles cumprirem aquela promessa, Deus se agradou deles e fez tão grande milagre que para nós parece ser até um pouco coisa de ficção, né? Ficar o dia inteiro o sol brilhando. Então, é assim que Deus faz. Deus honra aqueles que são fiéis, tanto a Deus como também aos homens. É verdade. Porque nossa palavra ela tem que ser sim ou não, como o irmão Gelson já falou, como a nossa Bíblia fala. Nós temos que ter firmeza naquilo que nós prometemos. A conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberás águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que emanava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Diante da lição, a conclusão que chegamos é essa: dependemos do Senhor, né? E Ele é fiel, seja fiel também ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor, desde já, agradecendo a você, pedindo que curta, que comente, que dê um like, né? Que Deus abençoe. Irmão Eduardo fará a oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma lição, por mais um aprendizado que Ele nos dá a graça de poder levar para vocês, e nós também aprendemos muito também com essas lições. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus soberano, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra.
Muito obrigado por esse momento ímpar que nós temos de estar aqui estudando, mesmo em tempos difíceis. Não podemos nos reunir fisicamente, mas pela graça nós nos reunimos aqui e com os nossos irmãos também em suas casas. Abençoe a vida deles que nos acompanham a cada semana, abençoe as suas famílias, as suas vidas, supra as necessidades de cada um, porque Tu és o Deus, dono do ouro e da prata. Então, abençoa, meu Deus, continua conosco neste dia, abençoa-nos, dá-nos da Tua graça, nos ajuda a continuar levando a Tua palavra, ensinando, porque de Ti é que vem essa sabedoria, meu Deus, eu Te peço, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana.